Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui no meu canal. Hoje eu vou estar começando aqui uma nova trilha, eu vou estar chamando aqui de Dicas do Armandinho. Então a primeira delas vai ser sobre as variáveis inlines no Delphi, tá? Então, para quem não conhece, é um recurso aí não tão novo, né? Porque ele veio a partir do Delphi Rio. E que a gente às vezes tem que tomar um pouquinho de cuidado para quem começou já no Delphi novo e não tem boas práticas desde a versão lá do Pascal, então tem que tomar alguns cuidados que eu vou estar mencionando aqui no vídeo, tá? Então vamos lá para o vídeo. Então variáveis inline, o que quer dizer essas variáveis inlines, tá? Então assim, essas variáveis inlines, elas são bastante comuns em outras linguagens de programação, como Java ou TypeScript, né? Acho que o próprio PHP também tem. Então assim, a gente consegue no meio do código declarar suas variáveis, tá? Com essas outras linguagens que eu mencionei, a gente não precisa ter muito cuidado porque eles têm o seu próprio coletor de sujeira, né? O garbage collector, né? Então assim, elas a gente não precisa se preocupar tanto. Com o Delphi, como a gente é responsável por destruir aquilo que a gente cria, né? Com exceções de interface que eu vou comentar aqui mais pra frente, então a gente tem que tomar certo cuidado ao utilizar variáveis inlines, tá? Então assim, a Embarcadero ela trouxe essa facilidade pra gente, mas a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Então vamos lá. Então vamos aqui com uma outra imagem que eu criei aqui para vocês. Então, variáveis inlines, tá? Então ele surgiu a partir do Delphi 10.3, a versão Rio, tá? Então ela não é tão recente, também não é tão, né, novinha assim, então tá desde o 10.3, tá? E quais são os pós de estar utilizando as variáveis inline? A gente tem uma redução em linhas de código, tá? A gente consegue limitar uma determinada variável a apenas um escopo, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo onde uma variável só é aplicável, só é utilizado dentro de um BigEnt, então a gente consegue fazer essa limitação de escopo na variável. A gente consegue trabalhar com inferência de tipo automática, tá? Então a gente não precisa declarar a variável, falar que ela é de um determinado tipo e depois criar ela. A gente consegue já criar ela automaticamente e o próprio compilador já entende que ela é daquele tipo, tá? E agora quais são os contras, tá? Eu quis listar duas aqui, principal, tá? Que é o que a gente vai abordar nesse vídeo. A primeira delas é que existe sim uma certa resistência por parte de alguns programadores, principalmente aqueles que utilizam lá Delphi 7, Delphi 5, porque a gente não tem, né, não temos esse recurso nessas versões, tá? Mas por que tem essa certa resistência? Justamente pelo fato de o código, se a gente não seguir um padrão em estar utilizando essas variáveis inlines, o código ele fica meio que bagunçado, de certa forma. Então por isso que existe essa certa resistência. Então assim, quando for utilizar as variáveis inlines, utiliza com maestria, né? E seguir um padrão. Porque se simplesmente a gente ir lá sair declarando variáveis no meio do código sem ter uma linha de raciocínio, o nosso código ele fica bagunçado, tá? Então por isso que existe uma certa resistência, principalmente dos programadores mais antigos, tá? Porque tudo isso que eu comentei aqui anteriormente, tá? Então tem que existir um padrão, tá? A gente pode utilizar sim variáveis inlines. Eu particularmente também tinha uma certa resistência, porque eu vim das versões anteriores. Mas assim que a gente utiliza estratégias de estar utilizando variáveis inlines, então a gente acaba tirando esse preconceito, tá? E o segundo contra aqui que eu coloquei é uma atenção dobrada, tá? Quando a gente tem variáveis não primitivas, tá? Então assim, quando a gente tem uma variável do tipo objeto, a gente tem que tomar muito cuidado com o vazamento de memória, tá? Que nem eu comentei aqui no início, as outras linguagens, elas têm lá os seus recursos de fazer a limpeza automática, tá? Quando a gente utiliza aqui o objeto no Delphi, sem ser, né, do tipo interface ali, a gente é o responsável por estar destruindo e liberando aquela memória daquele objeto, tá? Então assim, quando a gente trabalha com variáveis inline, a gente tem que tomar muito cuidado para saber se realmente aquela variável está sendo destruída, tá? Não simplesmente fazer lá uma variável inline e deixar ela perdida lá, porque a gente vai ter um vazamento de memória. Então assim, é um contra, por quê? Porque se é uma variável do tipo objeto e a gente utiliza ela dentro do begin ali várias vezes, então às vezes nem compensa a gente estar utilizando uma variável inline, às vezes compensa a gente deixar ela lá no começo, na declaração, e limpar lá no final, tá? Então por isso que
tem uma atenção dobrada aí com tipos não primitivos, tá? E quando não é tipo não primitivo, aí tranquilo, vocês podem estar utilizando, tá? Então, isso aqui são algumas dicas aqui das variáveis inline. Então, vamos cair um pouquinho agora no código para vocês verem como que funciona. Tá? Então, eu vou estar abrindo aqui o Delphi. Aqui eu tenho um exemplo de uma calculadora. Também vou colocar aqui na descrição do vídeo o link, né, do meu GitHub para vocês baixarem esse exemplo. Tá? Então, aqui no caso, eu tenho duas classes aqui de calculadora. Tá? Eu tenho uma calculadora aqui normal, utilizando interface, tá? Eu já vou explicar o porquê que eu estou utilizando interface. E eu tenho uma outra aqui que é simplesmente uma calculadora sem utilizar interface, tá? Beleza. Então aqui no caso, quando a gente for fazer aqui uma calculadora com interfaces, vamos pegar aqui o sem interface primeiro, tá? A forma tradicional da gente criar variáveis é o que? É aqui no escopo inicial. Então, quem é das linguagens das versões antigas, né, das versões anteriores, a gente tem o costume, né, a gente tem uma seção reservada para declarar as variáveis, tá? Então, assim, qual que é um dos contras, né, da gente ter esse escopo aqui, né, que a gente escreve as variáveis? É que às vezes a gente tem ali bastante variáveis declaradas e esse escopo, né, essa área aqui reservada fica muito grande aqui, né? Então, assim, a gente tem dois pontos de atenção. Se essa seção aqui tiver muito grande de variáveis, ou o teu código ele precisa ser reescrito, refatorado, ou simplesmente a gente pode estar utilizando variáveis inline para estar colocando aí estar otimizando essa seção, tá? Claro que isso aqui não vai ganhar performance, tá? Mas sim vai ganhar ali no caso um código mais limpo, tá? Então nesse caso a forma tradicional seria o quê? Seria a gente declarar, né, a variável aqui. Então eu coloquei aqui calculadora sem interface do tipo T calculadora sem interface. E a forma tradicional seria o que? Seria a gente pegar, instanciar essa variável, ou seja, criar ela aqui, instanciar na memória, fazer o que ela tem que fazer usando aqui o seu objeto, e aqui no final a gente não poderia esquecer de fazer um free and new com aquele variável, né, com aquele objeto. Tá? Então essa aqui é a forma tradicional. E como que ficaria na forma de variáveis inlines, tá? Então a gente não teria esse bloco aqui, tá? E a gente declararia no meio do código a nossa nova variável. Então ficaria assim, ó. Calculador inline sem inferência, tá? A gente coloca aqui a palavra reservada var, que era do tipo T calculadora sem interface. E aqui embaixo a gente, né, instanciaria ela na memória, tá? Então a gente criaria aqui o nosso objeto, fazia o que tinha que fazer e não poderia esquecer do que? De limpar da memória, tá? Então assim, esse aqui é um dos pontos de atenção que eu mencionei ali naquela nossa imagem ali, na explicação. Então sempre quando a gente tem uma variável que ela que ela não é do tipo primitivo, ou seja, ela não é um inteiro, double, string, assim por diante, né? É um objeto, então a gente tem que vir aqui e limpar da memória, tá? Então assim, uma das boas práticas desde as versões lá anteriores, né? Então a gente sempre tinha que bater o olho e verificar aqui, né, qual que é a variável que está aqui, se ela está sendo destruída no file e tudo mais. Então quando a gente tem uma variável inline, isso aqui segue a mesma lógica, tá? A gente não pode esquecer de também limpar ali em algum lugar do teu código, fazer o file, né, passando ao free ali, tá? Beleza. Beleza. Então você acha que ainda dá para reduzir mais ainda esse código? Sim. Então, com essas variáveis inline, a Embarcadero também trouxe a inferência automática do tipo dela. Então, a gente não precisaria mais a gente poderia resumir, né, agrupar essas duas linhas aqui em uma só. Então, como ficaria? A gente escreveria var L calculadora inline, tá? Recebendo, né, instanciando aqui T calculadora sem interface.create. Ou seja, a gente reduziu em mais uma linha aqui o nosso código, tá? Aí faz o que tem que fazer, beleza? E aqui a gente libera da memória, tá? Perfeito. E agora, né, aquele ponto que eu falei, como a gente limita, né, o escopo, a nossa variável do escopo, né, em um escopo específico. Então, por exemplo, aqui eu fiz um if, tá? Se o nosso combo box for somar, ele faz aqui a nossa calculadora aqui, tá? Exemplo aqui bem simples, tá? Aqui vocês podem ver que eu fiz um var L calculador e estou fazendo aqui a instanciação dessa calculadora. Ele faz o que tem que fazer e destrói.
Se eu pegar esse L calculadora begin_end e tentar aqui fora desse begin_end aqui, ó, tentar acessar, ó, vocês podem ver, ó, que ele já nem enxerga lá, identificador não declarado. Ou seja, essa variável aqui, ó, ela só está sendo declarada e utilizada dentro desse escopo do begin_end, tá? Então isso é uma forma bem assim, fácil, né, da gente limitar o nosso escopo e deixar o nosso código mais coeso, tá? Então só de bater o olho você sabe que opa, esse bloco aqui faz só isso, né? Essa variável é utilizada somente nesse ponto, tá? Então aí fica um código aí mais enxuto, tá? Beleza, então feito tudo isso, vocês acham que ainda tem como ainda reduzir mais linhas de código? Então assim, utilizando o conceito desse vídeo, eu não vou estar explicando a fundo o que é uma programação orientada à interface e tudo mais. Mas utilizando um pouquinho das variáveis inlines com mais uma programação funcional ou programação orientada à interface, a gente consegue reduzir ainda mais a quantidade de linhas do nosso código, tá? Então aqui eu tenho um botão que eu coloquei aqui, ó, calculadora com interfaces. Então no caso, eu tenho o primeiro deles, que é simplesmente 2 linhas, que ele vai fazer o que? Var L calculadora, recebe, né, um tCalculadora new, ou seja, eu estou instanciando o nosso objeto aqui, né, para dentro dessa variável, e aqui ele faz o que tem que fazer. Então vocês podem ver que nesse exemplo eu não tenho nosso try_find. Opa, peraí, por que eu não tenho try_find sendo que você falou anteriormente que todo objeto a gente tem que destruir? Então assim, conforme eu mencionei que as outras linguagens têm ali a limpeza das variáveis e tudo mais de forma automática, quando a gente utiliza interfaces aqui no Delphi, o Delphi tem lá o ARC, que ele faz essa contagem de referência e vai lá e limpa da memória os objetos que a gente não está sendo utilizado. Então, utilizando uma classe que implementou uma interface, a gente consegue, a partir das variáveis inlines, reduzir ainda mais o nosso código. Então, aqui é um exemplo. A gente tem aqui uma variável, a gente instanciou, fez o que tem que fazer e não precisa fazer mais nada. Ela depois, assim que finalizar aqui o escopo, o próprio Delphi lá já elimina da memória, tá? E como que ficaria esse exemplo, então, num trecho begin_end? Simplesmente a gente ia pegar L calculadora, recebe aqui a atribuição, faz o que tem que fazer e vida que segue. Não precisaria de um try_find para poder fazer essa limpeza, tá? Então a gente eliminaria 4 linhas aí no mínimo, né? Então essas aqui são, no caso, as variáveis, tá? Então vamos ver se isso aqui realmente funciona e se não está com vazamento de memória. Então, no caso, para quem não tem esse conhecimento também, aqui no projeto, se a gente pegar aqui no View Source e colocar aqui, ó, Report Memory Leaks on Shutdown, igual a true, ou seja, assim que a gente fechar a aplicação, ele vai verificar se teve algum vazamento de memória nas nossas rotinas, tá? Então, no caso, eu coloquei true e vou executar aqui. Beleza? Aqui eu vou colocar, então, aqui 1 mais 2 e vou fazer com interface e sem interface. Beleza, vai dar o mesmo valor, obviamente, e vou mandar fechar. Quando fechou, não apareceu nenhuma janela porque não teve vazamento de memória, tá? Então, se a gente não se preocupar com ter um padrão de estar utilizando essas variáveis inlines, então, por exemplo, eu fiz aqui uma variável inline, ela é do tipo objeto, não utiliza interface, e eu esqueci, por exemplo, desse file, né? Então vamos supor que eu simplesmente só declarei e utilizei. Então não tem aqui a parte do try_find, tá? O que vai acontecer? Obviamente, se você não testou essa questão aqui de coleta de sujeira na memória, você vai estar entregando para o seu cliente ali um sistema quebrado, tá? Então se eu colocar aqui 1 mais 2, ó, com interface, mandar fechar, olha lá. Então teve um vazamento de memória. Em qual objeto? tCalculadora sem interface, tá? Então assim, muito importante, pessoal, vocês terem um padrão para poder utilizar ou não uma variável inline, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que gostem. Comentem aqui o que vocês acharam, se vocês utilizam bastante ou não as variáveis inlines, em quais cenários vocês acharam válido, em outros, qual outros não foi válido utilizar variáveis inlines, tá? Então comentem aqui, eu ficarei muito feliz. Até a próxima.